Em 2020 aqui, para a eleição na Prefeitura do Rio de Janeiro, eu trouxe uma crítica aqui ao vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, o Washington Quaquá. Na época eu trazia a crítica aqui em relação ao apoio que ele queria dar ao Vaguinho, esposa da Daniela, que hoje é ministra do governo Lula e que é apontada aí supostamente como sendo alguém que tem ligação com milícia. Eu, inclusive, tenho 100% de certeza que o endosso ao nome da Daniela de Vaguinho não foi meramente do União Brasil que indicou ela para a vaga de ministra do Turismo, mas sim do Washington Quaquá, que é quem é amigo desse tipo de gente. O Washington Quaquá atacou a Dilma Rousseff em 2022, atacou o Marcelo Freixo, chamou a esquerda que cobrou as atitudes dele de esquerda mimizenta ali, que estava literalizando tudo em relação a pautas importantes e estava banalizando o discurso, e agora ele publicou uma foto, que é essa fotinha que vocês vão estar vendo aí, com o Pazuello dizendo que publicou a foto, mesmo sabendo que a esquerda intolerante não iria entender o que o Washington Quaquá estava fazendo. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque o Washington Quaquá, ao fazer isso, ele zomba da cara de 700 mil pessoas mortas pela Covid-19 e 450 mil, pelo menos, que poderiam estar vivas. Entre elas, parentes meus, amigos meus, parentes seus e amigos seus. O pragmatismo político, ele existe, é necessário. Mas quem comunga com o fascismo é fascista. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore também com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá aparecendo aí. E você pode colaborar se quiser, quando puder e com quanto quiser e puder também, para que a gente continue fazendo esse trabalho aí. Muita gente deve ter visto essa matéria publicada em vários portais, né? Onde o Washington Quaquá, que é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, deputado eleito pelo estado do Rio de Janeiro, dizendo ali, publicou essa foto nas redes sociais dele, dizendo que quer construir pontes com o Pazuello, que o papel do governo Lula é pacificar, é unir o Brasil, que ele sabe que a direita radicalizada e que a esquerda vai criticar essa foto, mas ele estaria para dialogar. E aí depois gravou uma sequência de vídeos que eu prefiro mostrar pra vocês aqui tudo, pra depois a gente comentar em cima, porque as justificativas que ele deu é tão patética quanto a figura dele, que vem atacando o Freixo desde 2020, atacou a Dilma ano passado, dizendo que a Dilma não tinha relevância política e que quem ficava dizendo que ele estava sendo misógino estava com discurso de banalização da pauta. E eu faço vídeo sobre o Washington Quaquá aqui nesse canal desde 2020. É o Washington Quaquá responsável por essa aliança do Partido dos Trabalhadores com o Vaguinho de Belfor Roxo. É o Washington Quaquá que endossou possivelmente o nome da Daniela de Vaguinho para ser ministra do Turismo, porque ela é o nome indicado pela União Brasil, mas quem conhece ela dentro do Partido dos Trabalhadores é o senhor Washington Quaquá, que em 2020 dizia que não tinha problema, que mesmo o Vaguinho estando ali com o Bolsonaro e com o Flávio Bolsonaro em 2018, que ele não era bolsonarista, ele só era um político. Além de tudo que a gente tem visto acontecer no PT do Rio de Janeiro, que é muito próximo da milícia, tá? Eu preciso dizer isso aqui pra vocês, eu não tô dizendo que vocês são milicianos, mas a relação é muito estranha entre figuras do PT do Rio de Janeiro e a milícia, tá? E eu também não me admiraria se o Washington Quaquá fosse o responsável ali por endossar a vinda do Cláudio Castro para o Partido dos Trabalhadores ou para uma aliança com o Partido dos Trabalhadores. O próprio Washington Quaquá, por exemplo, sabotou candidaturas na eleição de 2022 no estado do Rio de Janeiro. E eu vou mostrar para vocês os absurdos que ele falou aqui, porque ele citou Rosa Luxemburgo, citou Paulo Freire, citou Lênin, disse que a gente deveria ler ali o livro, né, Esquerdismo, a doença infantil do comunismo, porque eu vou explicar um pouco mais desse livro para vocês, porque claramente ele não entendeu o livro, se ele leu, e se ele leu, né? Porque se ele não leu, claramente ele tá só repetindo algo que ele ouviu falar, porque o livro fala sobre uma pureza ideológica exagerada. E o que a gente tá falando em relação ao Pazuello, o livro fala sobre uma pureza ideológica exagerada, sobre a não iniciativa de conversar com pessoas que pensam diferente, né? De forma bem resumida aqui o que eu tô falando. E no caso do Pazuello, a gente tá falando de uma pessoa que queria destruir a democracia brasileira, atacou a vida humana, deixando de enviar, por exemplo, oxigênio para lugares que precisavam de oxigênio, ajudou no genocídio de Yanomami que a gente tá vendo agora, mas para o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, isso é lacração, né? Da esquerda classe média. E citou também o Brizola, porque pra gente ser noção como ele, tem de referendar o máximo de pessoas possível pra tentar dar algum tipo de veracidade no discurso inverídico que ele tem. Olha o que ele publicou aí, ó.
Isso aqui é no Instagram do próprio Washington Quaquá, tá? Marcou aqui um monte de gente e colocou aqui, ó. Estive hoje com o deputado federal, o general Pazuello. Eu já peço desculpa a vocês aqui pelos erros de escrita, porque tem alguns erros aqui, então a gente vai ter, casualmente, alguma dificuldade em ler um trecho ou outro aqui, tá bom? Estive hoje com o deputado federal, o general Eduardo Pazuello, na reunião com o presidente da Petrobras. Resolvi postar foto nossa, mesmo sabendo que intolerantes da direita... Olha como é que ele já começa o post dele. Ó. Intolerantes da direita e da esquerda vão criticar. A tarefa do governo Lula e da figura maior do nosso presidente é unir, pacificar e reconstruir o nosso país. Quanto ao diálogo e à política... quando o diálogo, né, teve um erro aqui, quando o diálogo e a política falham, sobra a guerra. E a esquerda dialoga, que ele quis escrever isso, né, e não é intolerante e autoritária. Por isso gostei muito da conversa e do tom civilizado do general. Quero, inclusive, com ele criar pontes de diálogo com os militares e viva a democracia. Viva a democracia que o Pazuello quis destruir, junto com as 450 mil vidas que a gente perdeu para a Covid-19 por omissão dele. Aí vamos ver o que aconteceu, né, porque ele ficou pé da vida, aí publicou isso aí, né? Esquerdismo, doença infantil do comunismo, que é uma obra escrita em 1920 por Lenin, onde ele explica ali um pouco sobre o que seria um esquerdismo exagerado, né? De certo modo, que não tem nada a ver com o Quaquá. O que o Quaquá tá fazendo com o Eduardo Pazuello, se aplicaria ali talvez o paradoxo da intolerância do Karl Popper, que não se pode ser tolerante com os intolerantes, porque quando você é tolerante demais com os intolerantes, eles podem acabar sucumbindo os tolerantes, e a gente viu o que aconteceu no dia 8 de janeiro, viu o que aconteceu no segundo turno da eleição de 2022, e gente canalha como você, Washington Quaquá, é o grande responsável pela manutenção dessas pessoas no poder, porque vocês acham normal ter essas pessoas, e ainda tem a pachorra, como vocês vão ouvir no vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês, de usar o caso do presidente Lula pra dizer que não, todo mundo tem direito ao julgamento justo, né, direito ao contraditório, presunção da inocência, pra defesa, se daí a pessoa for condenada, tudo bem. O Washington Quaquá, o Eduardo Pazuello participou de uma CPI, onde ele admitiu crimes cometidos e se teve materialidade ali pra provar diversas condutas criminosas que ele teve. Mas vamos ouvir aqui o que é que o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores tem a dizer sobre o seu novo amigo, o Eduardo Pazuello. Vamos lá, ó. Ele vai começar a falar já, né? Daqui mais à frente ele publicou as fotos aí. Eu tirei print e gravei porque eu tenho certeza que ele vai tentar se retratar, porque quando ele atacou a Dilma foi a mesma coisa. Minhas queridas, eu sou o deputado federal Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, com 113 mil votos, ex-prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT. Eu estou aqui comentando, depois que fiz uma postagem de uma reunião de deputados do Rio de Janeiro com o general Pazuello, comentários que vieram pro meu feed aqui do Instagram e do Facebook. É de uma esquerda que reclama do bolsonarismo e dos fascistas e acusam os fascistas de intolerantes, que dizem que nós, e com razão, que nós tivemos o Lula preso. E sim, Quaquá, os fascistas são intolerantes. Por isso que com frequência a gente traz aqui o paradoxo da intolerância. Tá? Porque eles são intolerantes. E a gente é tolerante demais. Só que com fascismo não tem diálogo. Com fascismo não tem bom dia, não tem boa tarde, boa noite. Com fascismo se tem aplicação da lei. Tá? No devido processo legal, ultrapassando os limites da democracia, e aí dizem, prendem, arrebentam, sem o devido processo legal. Então quero dizer a vocês que essa esquerda classe média, como dizia o Brizola, essa UDN de macacão, que aliás não é de macacão, essa UDN de sunguinha da Zona Sul, essa UDN pseudo-moralista, ela tem... Foi essa UDN de suguinha, nessa esquerda de suguinha, essa esquerda classe média de suguinha que elegeu Lula. Não foi o seu trabalho em Belfor Roxo que elegeu Lula. Não foram os seus ataques, por exemplo, a Dilma Rousseff, ao Marcelo Freixo. Não foi a sua sabotagem à candidatura do Molon, por exemplo, junto com o André Siciliano e vice-versa, que elegeram Lula. Viu, Washington Quaquá? Mas você foi eleito por causa do Lula. Isso é um fato. Aprender o seguinte, democracia... Ela tem que aprender o seguinte, democracia é a discussão dos contrários, como dizia Rosa Luxemburgo, é o direito de quem pensa diferente. Se há algum processo, que o processo seja julgado, as partes ouvidas e depois do réu condenado, preso, e não fazer o que fizeram com Lula, para começar. Depois, vocês têm que aprender que é preciso tolerância, diálogo.
Lembrando que a gente já é tolerante demais e que lá em 2020, quando ele atacou o Freixo, 2022, perdão, quando ele atacou o Freixo também, ele disse que o Freixo estava com o marqueteiro do Cabral. Ué, mas o Cabral ainda vai ter um julgamento também, né, de alguns processos. Então você já tá julgando o Cabral antes da hora? Eu vou mostrar pra vocês os vídeos que eu já fiz sobre esse escroto aqui no canal. Ser de esquerda é ser inteligente, é não ser burro, é dialogar, é discutir com os contrários. Porque ao fascismo interessa essa lacração, essa idiotice de xingamento pra... Detalhe, ele chama a esquerda de esquerda classe média, né, parafraseando ali o Rodrigo Constantino, quase que chama a esquerda de esquerda caviar, e diz que a esquerda está com lacração. Precisa a gente ajustar mais o discurso dele ali e botar o P e o L do lado do nome dele, ou ele vai continuar usando o P e o T pra tentar enganar, será, os eleitores? Cai xingamento pra lá. A esquerda interessa, como dizia Paulo Freire, o diálogo, a discussão, né, e aprofundamento da democracia. E aqui na Câmara, os deputados são todos iguais. E nós temos que discutir democraticamente. Só não pode se tolerar aqui é quando se ultrapassa o Estado Democrático de Direito e se propõe o fim da democracia. Aí... Que foi exatamente o que o deputado que você está comungando na foto aí, todo feliz, tentou fazer. Colocar abaixo a democracia, o Estado Democrático de Direito, junto com o presidente que ele apoiou. A própria Câmara tem que processar e caçar o deputado. Enquanto isso não acontece, é diálogo sim. Porque quem não gosta de diálogo são os fascistas. A esquerda nunca devia cair nesse erro. Essa esquerda stalinista, como os idiotas aí que escreveram bobagens na internet, esses são os stalinistas, idiotas e fascistas igual os nazistas. E aí ele publicou isso aí, né? A esquerda que quer lacração, mas ele que publicou isso aí, né? Isso aí é o Washington Quaquá, pra quem não conhece, né? O vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Eu quero mostrar pra vocês um pouco aqui da matéria, né? Eu vou trazer pra vocês um link aqui pra vocês acompanharem a matéria. Foi publicada aqui tanto no Globo quanto no Metrópole também, tá? Sei que vão criticar. Quem quis lacrar foi ele, né? Já que ele falou tanto de lacrar, quem quis lacrar foi ele, porque olha o que ele publicou. Estive hoje com o deputado federal General Pazuello na reunião com o presidente da Petrobras. Resolvi postar foto nossa na reunião, mesmo sabendo que intolerantes da direita e da esquerda vão criticar. A tarefa do governo Lula e da figura maior do nosso presidente é unir, pacificar e reconstruir o nosso país. Parabéns ao Metrópolis que corrigiu os erros dele aqui, né? Quando o diálogo e a política falham, sobra guerra. Quer inclusive com ele criar pontes. E todo feliz. O Pazuello tá sem graça, mas ele tá todo felizão. Quem é esse Washington Quaquá, pra quem não sabe, tá? O Washington Quaquá é a figura, por exemplo, que publicou, que deu essas declarações aqui polêmicas em 2022, ó, falando sobre a Dilma Rousseff. Eu até separei aqui, ó, que Dilma Rousseff não tinha relevância política, né? Não tinha relevância política, ele falou, e ainda questionou, né, que a Dilma não tinha relevância política e que qualquer coisa que se falasse... Cadê, meu Deus, pra eu trazer aqui pra vocês? Que não tinha relevância política e qualquer coisa que se falasse sobre a Dilma Rousseff em relação a política de 2022 seria básica. Aqui é falando sobre o que a Dilma fez, né? Tirou o Brasil do mapa da fome. E que qualquer coisa que se falasse em relação a Dilma naquele momento não fazia sentido. Que a Dilma teve uma importância no passado, mas não tinha importância política. Tá aqui, ó. Perguntado a respeito da importância de Dilma no campo, na campanha do ex-presidente Lula. O Washington Quaquá disse o seguinte: a Dilma é ex-presidenta e tem um papel dela, mas do ponto de vista eleitoral, não. Existe um pedaço pequeno do PT que ainda ficasse nesse negócio de golpe. Inclusive ele disse também, né, que esse negócio de ficar chamando o que aconteceu em 2016 é golpe, é ressentimento, é discurso de ressentido e tudo mais. E aí fez esse vídeo aqui atacando a Dilma, deu essa entrevista atacando a Dilma Rousseff, que eu fiz esse vídeo aqui na época, inclusive, ó, respondendo ele, tá? Respondendo ele aqui, ó, cadê? Fiz aqui, ó, esse material na época respondendo ele. Isso aqui é de 2 de janeiro de 2022, 3 de janeiro de 2022, tá? E eu já tinha feito um vídeo em 2020 também, falando sobre o Washington Quaquá. Ele não é uma figura nova não, tá? Ele é uma figura que cria polêmica com frequência. Muita gente, inclusive, acha que ele é infiltrado dentro do Partido dos Trabalhadores. Depois, aqui no dia 8 de janeiro, ele atacou o Marcelo Freixo, dizendo que o Marcelo Freixo estava ali com o marqueteiro, cadê, ó? Que estava com o marqueteiro do Sérgio Cabral. Ali, ó.
eu não tenho nada contra o Freixo, mas o marqueteiro dele era marqueteiro do Sérgio Cabral, o delator Renato Pereira. O Freixo trouxe o Raul Jungmann para comandar a segurança pública, que foi ministro do Michel Temer. Então vamos com calma, gente, vamos com calma, porque eu não quero me atrelar primeiro a quem tem só 30%. Palavras do Washington Quaquá. Que também disse, né, e eu trouxe outro vídeo aqui depois falando de novo, no dia 15 de janeiro, pra vocês terem noção, em janeiro de 2022, esse palhaço que ocupa um cargo público no Partido dos Trabalhadores, no cargo de diretiva, ele criou fuzuê dentro do partido, alegando ali, inclusive, que não queria dialogar com o Freixo porque o Freixo estava conversando com o Raul Jungmann, porque o marqueteiro do Freixo era ligado ao Cabral, mas ele pode comungar ali com o Pazuello. Sobre o lance de ter pragmatismo dentro do Congresso, deixa eu explicar uma coisa aqui rapidinho, tá? A gente sabe que todos os deputados precisam dialogar, sejam eles convergentes ou divergentes. O que a gente está falando é que não se pode comungar do fascismo com quem foi responsável por omissão, por matar 450 mil pessoas. Você sapateou nesse momento, Washington Quaquá, o túmulo de quem morreu. Você nesse momento pisou na cara de pessoas que foram pra rua lutar para que o Lula fosse eleito, para tirar o Bolsonaro do poder, para que figuras como o Pazuello não tivessem relevância. E você tá dando relevância, porque para você o cara que queria atacar a democracia, que matou 500 mil de pessoas, é uma figura democrática e que merece respeito. E que qualquer coisa fora do que você imagina é lacração da esquerda classe média de sunguinha que vai pra praia. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores passou da hora de expulsar o Washington Quaquá do partido, tá? A aliança que tem entre Vaguinho de Belfor Roxo com ele não trouxe nenhum voto pro Lula positivo, não mudou a situação na região de Belfor Roxo pra Lula contra Bolsonaro, e é ele, com certeza, que deu o aval ali a Daniela de Vaguinho para que ela fosse ministra do turismo no governo do presidente Lula, tá? Então não, Quaquá, não é lacração. Não tem diálogo. E você não leu o livro Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, e se leu, não entendeu. Porque lá fala sobre pureza ideológica, ou sobre, por exemplo, se isolar em grupos que você tem mais afinidade, mas a gente tá falando que do outro lado existia um fascista, existia um fascismo, tá? E assim como a gente vê no paradoxo da tolerância do Karl Popper, não se pode ser tolerante com os intolerantes, porque senão os intolerantes vão sucumbir os tolerantes. Vão ultrapassar, sobrepor-se aos tolerantes, tá? Você tá errado. Na outra vez ele veio pedir desculpa, mas eu acho que de desculpa de Washington Quaquá já passou dos limites. O cargo que ele ocupa é um cargo muito importante pra falar tanta merda, pra ser um político tão pífio como ele é. E só pra gente finalizar o vídeo aqui, ele disse em 2022 que tava cagando, palavras do Washington Quaquá, tá? Estou cagando pra quem vai ser o governador de cada estado. Essa tem de ser a nossa 6ª, 7ª e 8ª prioridade. A minha prioridade é eleger o presidente Lula. Esse é o pensamento do vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. Se vocês quiserem ver um pouco mais da minha história aqui, denunciando esse escroto chamado Washington Quaquá, eu vou deixar pra vocês no primeiro comentário fixo o link com os vídeos que eu já fiz sobre esse senhor, pra você ver o tipo de problema que ele vem se metendo de 2020 pra cá e que se tem tido ali uma leniência com gente que tem agido dessa maneira. O Washington Quaquá só precisa mudar de partido. Basicamente, ele é um bolsonarista nato dentro do PT. Porque toda vez que ele foi criticado, que ele foi misógino com a Dilma, ele veio de novo com a ideia de que isso era lacração pra cima dele. O discurso dele é o discurso do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino. Eu não sei como diabo ele conseguiu se articular pra ser vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. Compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até o nosso próximo vídeo.